Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, na primeira apresentação, né, de hoje. A gente preparou uma apresentação aí sobre filtros de BGP com MikroTik, né, e estratégias de conectividade para provedores que tenham mais do que uma conexão, que estejam conectados em pontas de troca de tráfego e também que estejam provendo serviços de trânsito, né. A ideia é a gente fazer uma simulação aqui. A gente preparou um ambiente virtual, na verdade, como uma forma de mostrar na prática a evolução de um provedor que tem primeiro uma conexão só, depois contrata um segundo trânsito, se interliga ao PTT e tal. E dentro dessa evolução a gente vai procurar mostrar, falar um pouco dos conceitos que estão envolvidos nisso aí, né? E falar também, e mostrando o funcionamento aqui ao vivo, né? Não vai ser um ambiente simulado, na verdade, mas exatamente como vocês vão encontrar na prática, né? A gente já fez essa apresentação aqui, eu fiz essa apresentação aqui no começo desse ano no Moon da Europa, né? Então ela estava em inglês, consegui traduzir ontem uns 90%, né? Deve ter alguma coisa errada ainda, porque foi depois dos bebes aí, né? Então, mas até o fim do Moon eu acabo de traduzir e dar uma revisada. Bom, meu nome, né, é Maia, né? A gente conhece bastante gente aí do mundo MikroTik, aí, do mundo de provedores, né? Não só MikroTik. A gente está na área de internet desde 95 e com treinamentos desde 2002 e com treinamentos de MikroTik desde 2007, né? Nossa empresa é MD Brasil, fica no interior de São Paulo, e atualmente também ocupo o cargo de diretor da LACNIC. A MD Brasil, então, fica no interior de São Paulo, faz importação, distribuição, montagem de equipamentos e somos parceiros de treinamento da MikroTik desde 2007 e prestamos também serviço de consultoria. Bem, o objetivo da palestra, né, da apresentação, é entender as técnicas dos filtros de BGP e com a finalidade de a gente poder implementar as políticas adequadas de roteamento externo, né, para conseguir um balanceamento de tráfego, para ter uma segurança na nossa parte de roteamento e para ter também redundância, né, confiabilidade da rede. E o público-alvo, acho que a maioria são vocês aqui, são ligados a provedores, eu trabalho em provedores, e muitos de vocês já devem estar operando o BGP, ou se não estiverem, devem estar prestes aí a entrar no mundo aí de BGP, de tirar um AS, etc. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho assim da teoria, né, um pouquinho das essências e do básico da parte de filtros de BGP, e depois vamos ver alguns cenários. Tá? Vamos ver alguns cenários, um provedor conectado com um link só e depois aumentando isso. Bom, vamos começar então com o essencial do BGP, né? As essências do BGP. Bom, a internet, ela na verdade, uma coleção de AS, né? Uma coleção de redes que se interconectam e que são chamados de sistemas autônomos, né? O sistema autônomo é uma rede que está sob uma determinada administração e que possui recursos de numeração IP, né? Possui os seus endereços IPs próprios e tal, que ele conseguiu num processo administrativo junto às entidades que controlam os recursos de numeração da internet, né? A definição formal de sistema autônomo é essa que está aí no slide, né? Mas, basicamente, qualquer provedor pode se tornar um sistema autônomo com esse processo administrativo requisitando os recursos de numeração, requisitando o endereço IP. E, para a área de América Latina e Caribe, é o LACNIC, e que delega ao registro BR. Então, aqui no Brasil, a gente faz todo o processo em português tal, e faz solicitação dos AS, né? Só para eu ter uma ideia aqui, quem aqui já é AS? Tem bastante já. Eu fiz essa pergunta 2 anos atrás no Moon lá de Salvador, tinha bem poucos AS, já aumentou bastante. Quem ainda não é AS, mas é provedor? Beleza, então para vocês que são provedores, ainda não são AS, vai a dica. 2014, maio,
maio, junho, sei lá quando, 2014, acabam os endereços IP do IPv4. Esgota o estoque da LACNIC. Quem não tirou a AS, pode sair, correr agora, pode sair da palestra, não tem problema, e vai tirar seu AS, porque quem não tiver IP o ano que vem vai ter sérios problemas de sobrevivência. Bom, como é que funciona a questão dos recursos de numeração? A gente tem a IANA, né, e tem os registros regionais, e aqui os registros locais no Brasil é o .br. Bom, o protocolo BGP, então é o idioma, né, a língua que o AS fala com a AS, né, que eles trocam informações de roteamento. O protocolo BGP, para lidar com uma rede do tamanho da internet, ele tem que ser um protocolo bastante escalável, né? Ele tem que lidar com uma quantidade enorme de prefixos de rede. Hoje está em torno, a tabela de roteamento da internet está em torno de 450 mil rotas, e isso cresce sempre, né? Ele tem que ser confiável, né? Porque ele vai transportar informações de roteamento, e ele também tem que dar ferramentas para que o administrador de rede possa manipular tráfego. Muitas vezes que não está na mão dele, né? Porque configurar o seu roteador, tudo bem, mas como você faz para controlar os seus downloads e tal, muitas vezes vai depender das decisões dos outros roteadores, dos outros AS, né? Então o BGP tem que te dar algumas ferramentas para você fazer isso. Ele é um protocolo do tipo vetor de distância, e é um protocolo que não leva em conta a topologia interna de cada AS. Ou seja, uma empresa que tenha 1000 roteadores dentro do seu AS, do ponto de vista do BGP, ela é igualzinha uma pequena empresa que tenha um AS também, mas que tenha um roteador só, porque a topologia interna não é levada em conta. Então, cada salto de roteamento, cada AS é considerado um salto simples de roteamento, independente do número de roteadores interno àquele AS. O BGP, ele trabalha basicamente trocando informações sobre redes, e junto com essas informações de redes vem o que a gente chama dos atributos do BGP. Vem lá um anúncio de uma rede e uma série de atributos que acompanham esse anúncio. O processo de configurar o BGP é bastante simples, quando a gente está falando de uma simples conexão. Dois AS combinam aqui, vão trocar informações, vão trocar protocolo BGP, cada um configura seu lado, e o BGP é estabelecido uma seção TCP, e a partir de então, as rotas do AS1 vão ser carregadas no AS2 e vice-versa, até que a convergência do BGP se complete, ou seja, que o AS1 saiba todas as rotas do AS2 e vice-versa. A partir de então, só as rotas que são alteradas que são informadas, e são as mensagens de update. Quando entra uma rota nova, é informada, quando uma rota sai de serviço, ela é informada. Aqui são as mensagens do BGP, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas basicamente aqui é a mensagem de Open, a primeira mensagem. O Keep Alive é uma mensagem que fica, um lado fica vendo se o outro está positivo e operante, porque se aquele outro lado cai, ele precisa tirar da base de dados dele as rotas que passavam por aquele AS, né? E os updates, que são as trocas de informação. Notificação, uma mensagem que é enviada quando ocorre um erro, e existe uma mensagem opcional que é o route refresh, que pede ao vizinho o reenvio das rotas. Aqui também são os estados do BGP. A conexão, quando estabelece, ela passa por vários estados, mas ela tem que ficar estabelecida, né? A fase final estabelecida é quando ela já está totalmente estabelecida e passam a trocar os keep alives e updates. Aqui é o formato da mensagem de update, né? E os atributos do BGP. Então, na mensagem de update, eu tenho as rotas que estão saindo de serviço, né? As rotas que estão entrando e os chamados atributos, né? Existem atributos que são opcionais, outros são mandatórios. Alguns se propagam na internet, outros não se propagam, são só de um roteador para o outro, né? E está colocado no slide aí mais como referência, não vou entrar em detalhes, dado o espaço curto aqui do tempo, né? Mas basicamente nós vamos usar na apresentação 4 principais atributos. O AS Path,
que é a sequência de AS que aquele anúncio de rede atravessou. O next hop, que é o endereço IP do gateway para uma determinada rede. O atributo community, que é uma espécie de rótulo que eu posso colocar num anúncio. E o atributo local preference. Esses três que nós vamos usar para efeito dos nossos cenários aqui. Então, para entender o AS-Path, o que é o AS-Path? Quando um AS100 aqui, ele anuncia uma rede, ele coloca o número dele nesse atributo AS-Path. Esse aqui, quando anuncia para cá, ele coloca o número dele também. Então, esse atributo AS-Path, à medida que o anúncio vai circulando, ele vai sempre crescendo, sempre aumentando, de forma que aqui ele já virou 300, 200 e 100, e a hora que esse cara aqui recebe o anúncio, ele sabe que para atingir essa rede aqui, ele tem que passar por 3 saltos, 300, 200 e 100. Se esse AS aqui anuncia para esse aqui o mesmo anúncio que esse aqui fez, o BGP vai enxergar dentro do AS-Path o número AS dele e vai descartar o anúncio. Isso é feito para que se evite loopings. O atributo next hop, ele já vai mudando a cada salto, porque o que é o next hop? É o gateway para falar com aquela rede. Então, esse AS aqui anuncia a rede 1000, né? E fala que o next hop é ele, 10.1.1.1. Quando esse aqui anuncia, ele troca o next hop por esse. E assim por diante. Por quê? Esse cara aqui, quando ele quiser falar com essa rede, ele sabe que o gateway é esse. Esse sabe que o gateway é esse, e assim por diante. Então, esse é o atributo next hop. Next hop tem uma diferença, quando eu estou falando de PTT, ele se comporta diferente, ele não se altera. O next hop, esse AS anuncia aqui, e tem esse next hop, e esse AS anuncia para cá. Ele não troca o next hop, ele mantém esse para otimizar o encaminhamento de pacotes, né? Isso quando eu tenho uma rede compartilhada. Esse é um exemplo típico do que acontece nos pontos de troca de tráfego, né? Onde eu tenho vários AS num segmento de camada 2. Bom, como que o BGP decide sobre a melhor rota? Todo roteador ele trabalha com uma informação de base de roteamento, uma base de dados de informação de roteamento, que é chamada RIB, que é uma base de dados, que são colocadas todas as rotas lá. E ele trabalha com uma FIB, né? Que é efetivamente a tabela de rotas que ele usa para encaminhar. E no meio do caminho aqui, eu tenho um algoritmo que processa essas rotas por algum critério. Ele tem que processar essas rotas e instalar a rota que aquele protocolo específico determinou que seja a melhor rota. E isso, então, é populada essa FIB, e na FIB, que é a nossa famosa tabela de roteamento, né, que quando a gente fala em tabela de roteamento, geralmente a gente está se referindo à FIB, né, mas existe a RIB, que é uma base de dados que fica lá, que quando há uma mudança, no caso do BGP, o BGP vai lá e consulta de novo a RIB para ver se a nova rota que entrou é melhor ou pior do que aquelas que ele já tinha na sua base de dados. Bem, quando o roteador recebe uma mensagem de update, o que ele procura? Primeira coisa, ele vê se o gateway é alcançável, se o next hop é alcançável. Porque se o next hop não for alcançável, ele não pode instalar aquela rota. O gateway, para quem ele vai mandar aquela mensagem, tem que ser alcançável. Ele olha também se dentro do anúncio tem o número AS dele. Porque se tiver o número AS dele, aquele anúncio já passou por ele ou foi originado por ele, ele tem que descartar esse anúncio. E olha também nos filtros de roteamento. Ele olha nos filtros de roteamento e fala que tem algum filtro falando para eu descartar isso aqui. Se passou por tudo isso aqui, ele instala a rota na RIB, que é a base de dados de roteamento. Se a rota foi a primeira que chegou para aquele destino, ela é instalada. E caso contrário, se ela for a segunda, a terceira, a quarta, o que vai acontecer? Ele vai procurar, se tiver chegou a rota, ele vai procurar se tem uma rota idêntica. Não tem, instala. Tem uma rota idêntica, ele vai
olhar nessa listinha aqui, para ver qual rota que é melhor. Tá certo? E aí, em função desses parâmetros, que alguns são atributos do BGP aqui, ele vai decidir pela melhor rota. Ou seja, se eu não fizer nada, tudo isso vai estar empatado aqui, não vai ter nenhum atributo diferente e ele vai acabar decidindo pela melhor rota por algum critério aleatório, como o IP, o router ID do roteador, por exemplo. Bom, os filtros de roteamento, então, eles influenciam as decisões do BGP, porque eles influem na forma como a gente recebe e envia as rotas para o mundo exterior. No BGP, eu tenho que sempre ter em mente o seguinte, que as rotas que entram influem no tráfego que sai. As rotas que eu recebo do mundo exterior, elas influem nos meus uploads. E as rotas que eu mando para o mundo exterior influem nos meus downloads, porque as rotas que saem influem no tráfego que entra. Bem, os filtros, eles são colocados aqui, né? Eu tenho as rotas BGP e antes de entrar na RIB eu tenho os filtros de roteamento. E aqui, quando o roteador informa para os roteadores vizinhos sobre suas rotas, elas saem aqui da FIB. Ou seja, o BGP só anuncia as rotas que estão efetivamente instaladas na sua tabela, instaladas na sua tabela de roteamento, e não na base de dados. Bem, como que é a semântica dos filtros do BGP que eu tenho para tratar essas rotas? No MikroTik eu tenho essas duas abas primeiras aqui, que nós chamamos de classificadores. Aqui, a primeira aba, eu vou classificar por qualquer critério. Eu vou classificar por protocolo, por tamanho do prefixo, etc., por marcas. Aqui, na segunda aba, é classificador também, mas classificador com base no quê? Nos parâmetros do BGP, nos atributos do BGP. Eu vou olhar dentro do anúncio e ver se existe algum atributo definido para aquela rota. Em seguida, as duas abas seguintes são as abas das ações. As primeiras ações aqui são o quê? As ações como aceitar, descartar, rejeitar. Tem várias ações que eu posso tomar com essa rota. E aqui as ações do BGP. É quando eu modifico os atributos do BGP. E aí que eu começo a modificar os comportamentos das rotas, eu começo a modificar, manipular tráfego, etc. Modificando os atributos do BGP. Bom, então vamos olhar alguns cenários mais práticos, né? Para a gente poder ver tudo isso aí. Então, começando num cenário simples. O provedor que foi lá e contratou um link único da operadora, mas ele foi lá e tirou o AS. Porque hoje, pessoal, quem não tem AS aí, e ainda tem aquele mito que precisa ter duas conexões para ter AS, isso não existe. Já há 3 anos que não existe mais, tá? Então, com apenas uma conexão, você pode tirar a AS tranquilamente. Então, o cara foi lá e contratou um trânsito aqui com alguma operadora com um link só. Tá certo? Depois nós vamos ampliar esse cenário e vamos botar aqui um PTT. Depois a gente vai manter o PTT e contratar um segundo provedor de trânsito. E depois esse cara aqui vai fornecer serviço de trânsito também. Ele cresceu bastante aqui, ele achou um outro cliente, ele vai ser provedor, vai ser AS de trânsito para outros clientes. Então nós vamos fazer esses cenários todos aqui rapidamente. Isso é um curso de 3 dias, mas a gente vai fazer bem rapidinho aqui. Eu já estou com os filtros pré-pontos, como que seria uma simulação desses casos. Esse aqui nós não vamos ver, que já é um cenário mais complexo, não daria tempo para a gente abordar. Provedor single-homed, né? Então, a hora que esse provedor contratou o link, né? Ele assinou, que ele contratou o link, não, que ele assinou o acordo de BGP, ele vai lá e o provedor de trânsito dele, que ele contratou, vai perguntar para ele, bom, qual que é a sua política de roteamento? O que você quer? Você quer full routing ou parcial routing? Que prefixo que você vai anunciar para mim? A rota default, ela vai ser, eu preciso te enviar a rota default, não preciso, nós vamos ter uma senha, não vamos ter,
em qual interface nós vamos estabelecer a sessão, enfim, a operadora vai perguntar, vai mandar um questionário lá para o provedor e ele vai responder, não, eu quero full routing, tal. Ele vai responder e aí essa vai ser a política daquela sessão com a operadora de trânsito. Né? Nós vamos assumir nessa apresentação que nós contratamos full routing. Por quê? Para provedor, pessoal, você trabalhar com partial routing, que é uma parte só das rotas, geralmente não é muito interessante. Né? Supõe-se que o provedor, mesmo que hoje ele só tenha um link, mas que amanhã ele vai crescer, então, sabendo como as coisas funcionam no Brasil com as operadoras, né? Se você falar, bom, hoje eu não preciso de full routing porque eu só tenho um link, aí eu vou fazer um acordo, amanhã se eu quiser mudar esse acordo, que eu contratei outro link, eu vou ter um trabalho, então vamos pedir full routing já, deixa a operadora mandar tudo, porque quando você tiver mais links, vai ser mais fácil você fazer as políticas de roteamento quando você recebe full routing de tudo. Full routing, para quem não sabe, são todas as rotas da internet, as 450 mil rotas. Ok? Então, vamos assumir que pedimos full routing, o nosso prefixo é esse aqui. Vamos assumir que a gente está fechando com a interface diretamente conectada. Tem uma observação aqui que isso pode não ser uma boa prática, e aí tem um link para uma apresentação que a gente fez sobre segurança de roteamento. Né? E vamos assumir também um caso muito comum, que nosso provedor de trânsito não fornece conectividade IPv6. Tá? Então, eu acho que esse caso aqui é a grande maioria dos links que existem aí. Né? Beleza, a configuração do BGP é simples. Né? Um lado vai lá, aponta para o AS remoto e o IP do outro lado, e vice-versa. Essa é a configuração mínima aí, né? E aí, em seguida... e aí eu tenho aqui o Router ID. O Router ID não é um parâmetro obrigatório, mas é interessante que eu configure porque senão ele vai pegar um IP lá, vai escolher um Router ID baseado no IP, enfim, é interessante que seja configurado. Mas a configuração mínima é só apontar para o outro lado, o IP e o número do AS do outro lado. Só isso. E em seguida, existe a configuração do peer, né? A configuração do peer BGP, eu vou, então, apontar para o... desculpa, eu falei besteira aqui. Na verdade, aqui na configuração do BGP, aqui eu só vou informar o meu AS, né, e o meu Router ID. E aqui na configuração do peer, sim, aí sim que eu vou apontar para o endereço remoto e para o AS remoto. Bom, beleza. E aí já deve fechar o peer BGP. Né, se os dois lados fizeram corretamente. Em seguida eu vou lá no Networks e anuncio a minha rede. Anuncio a rede que eu quero anunciar para o mundo. Né? Se eu fiz tudo certo, meu provedor está mandando as rotas, eu devo olhar no meu roteador nesse momento e já começar a ver as rotas chegando, e já ver aquele monte de rotas chegando, e dali a pouco já vai estar lá as 450 mil rotas. Né? E aí vem essa questão, esse provedor que só tem um link, ele precisa das 450 mil rotas? Precisa ou não, pessoal? Não precisa, ele só tem um link de saída dele. Basta a rota default para ele não precisaria desse monte de rota, né? E por que ele recebe tudo? Que por padrão, no BGP não há nada filtrado, vai todo o set de rotas, né? Beleza. E aí, então, o que eu vou fazer? Então eu assinei um full route, eu não preciso, agora eu estou recebendo esse monte de rota aqui, já preciso pôr um equipamento um pouco mais parrudo, porque... vai me consumir memória, etc. e tal, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, nesse cenário, descartar as rotas que eu estou recebendo, dou um descarte geral lá na coisa e cadastro uma rota default. Tá certo? Vamos ver como é que isso funcionaria na prática? Então, pessoal, como eu falei, aqui já está previamente configurado, né? Então, eu tenho aqui a minha seção BGP. Eu vou
chamar de trânsito 1. Eu vou habilitar essa seção aqui. E se tudo funcionar, e funcionou as rotas aí, tá vendo? Então, no que eu habilitei a seção BGP, eu recebi todas essas rotas aqui, né? Essas rotas aqui, 100, etc., 99 e tudo mais, elas são rotas, na verdade, que teoricamente estariam na internet. Na verdade está simulado aqui, mas na internet seria a mesma coisa, né? Aqui eu gerei lá no 177 rotas. Você estaria vendo alguma coisa perto de 450 mil aqui, né? Nesse número. Beleza. Aqui eu já devo ter conectividade com a internet, né? Então eu vou pingar aqui. Esse site, teoricamente, estaria na internet. 99001, eu não tenho esse IP no meu roteador. Recebi essa rota por BGP. Se eu procurar ela aqui na minha tabela de rotas, eu vou ver que ela está aqui, ó. Um provedor qualquer aí no mundo me anunciou uma rede 99.99.00/20. E eu estou pingando, então, essa rede. Ok, mas eu falei que eu não quero essas rotas, correto? Por quê? Não me interessam essas rotas porque eu sou single homed, né? Então eu venho aqui, nos meus filtros de roteamento, e vou colocar uma regra assim, ó. Simplesmente, na entrada do peer, eu vou dar um discard, só isso, né? E à medida que eu fiz isso, descartou todas as rotas. Ok? Só que perdi conectividade com a internet. Então, nesse caso, eu preciso do quê? De uma rota default. Pronto. E voltou a conectividade com a internet. Pronto. Então, isso que o provedor que tem uma conexão, ele precisa fazer. Nada mais do que isso. Tá? Configurar a sessão, estabelecer a sessão, fazer um filtro de drop aí, um filtro de discard, e descartar todas as rotas. E criar e cadastrar manualmente a rota default. E com isso, até com um equipamentozinho muito pequeno, ele vai conseguir rodar o BGP normalmente. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. O que eu faço mais? Acabou a minha missão como provedor single homed? Dá para eu fazer alguma coisa a mais? O que vocês acham? Dá para fazer ou não? Vamos ver. Olha só. Quando eu tenho uma rota default, eu estou roteando tudo para a internet. Inclusive, os chamados IPs bogons. IPs bogons são IPs que não foram alocados para nenhum provedor, para nenhum prestador de serviço, são IPs que estão aí, são IPs públicos, válidos, porém que não foram alocados. Existe um serviço na internet que monitora como que está a ocupação desses IPs e te informa a respeito desses IPs bogons. E é interessante a gente tratar esses bogons, a gente não fazer roteamento para ele, porque isso evita uma série de problemas, evita uma série de ataques que podem ser gerados com base nesses IPs. Tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu entro nesse site aqui, que é o site desse serviço, e mando um e-mail e requisito uma sessão para receber esses bogons, os prefixos bogons via sessão BGP. E esses caras aqui vão me mandar os prefixos bogons com esse atributo community, com esse valor aqui. É o valor que ele me informa que vai mandar esse atributo community. Community, como eu disse, é um número que está inserido, é um atributo, é um número de 32 bits que você insere dentro do anúncio. Tá certo? E ele pode ser usado para um monte de coisa. A community é um recurso muito poderoso do BGP. Esse aqui é só um exemplo de aplicação, mas ela pode ser usada para várias outras coisas, para manipulação de tráfego, inclusive. Bom, então a gente sabe que o Sinru, né, vai mandar para a gente
a community 65.332.888. Isso é o que ele falou que vai mandar, tá certo? Então, eu sei que esses caras são bogons. Então eu vou estabelecer uma sessão com o Sinro, fechar essa sessão e vou passar a receber esses bogons. Eles vão entrar na minha tabela de roteamento. O que eu vou fazer em seguida? Eu não vou descartar, porque aí não se trata de descartar. Se eu descarto, eu não tenho a rota, vai pela default. A ideia é que eu tenha a rota e fale, essa rota eu não quero que vá nada para ela. Então, nesse caso, eu uso uma ação que é colocá-la em black hole, né? Então eu vou aceitar a rota que tem essa community e colocá-la em black hole. E a partir de então, nenhum pacote vai ser direcionado para aquele IP. Bom, vamos ver se funciona mesmo. Primeiro aqui, nós vamos fazer a sessão com o Sinro. Eu estou simulando aqui, inclusive, usando o IP de fato que o Sinro usa, né? Pronto, estabeleceu a sessão. E agora eu vou, nas minhas rotas, vou ver o que eu recebi aqui. Lembra que eu só tinha a rota default e aquelas rotas conectadas. Ó, o Sinro me mandou aqui essa rota 224, rota 20008. Foi algumas que a gente gerou aleatoriamente aqui, que seriam rotas bogons. Todas essas que estiverem com Bzinho aqui, ó, foram recebidas por BGP. E, portanto, como no outro peer está sendo descartado tudo, as que eu estou recebendo aqui são as rotas do Sinro. Beleza. Só que eu recebi, eu tenho a rota, eu quero transformá-la em black hole. Então eu vou lá no meu filtrinho. Opa. Routing filter. E vou habilitar as rotas, as regras do Sinro, que é aquelas que estão lá na apresentação. Olha só, o que aconteceu com as minhas rotas aqui, ó. Agora tem um Bzão aqui, tá vendo? Tá, dinâmica ativa, recebida por BGP e tá com B de black hole, né? Ele transformou essa rota em black hole. Ou seja, qualquer pacote direcionado para esse IP, para essa grade de IPs, né, para essa rede, vai ser jogada no buraco negro, né, vai ser descartada. Ok? Então fiz a primeira parte, fiz a segunda parte aqui com o Sinro, que é uma coisa que dá para fazer mesmo sendo single-homed. Bom, e aí, acabou? O que dá para a gente fazer mais como provedor single-homed? Eu falei que o nosso provedor de trânsito não informa, aliás, não nos dá trânsito nativo IPv6, tá certo? Mas eu quero rodar IPv6 na minha rede. Por quê? Sei lá, porque a prefeitura da minha cidade botou no edital que precisa atender com IPv6. E eu não tenho IPv6. Dá para eu rodar se eu não tenho IPv6 nativo? Dá para rodar. Talvez não fique uma performance tão boa como se você tivesse o IPv6 nativo, mas você pode rodar através de um túnel. Então, o provedor que é single-homed, o que ele pode fazer? Rodar IPv6 também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a configuração de um túnel e aí tem um túnel broker, tem o HE, Hurricane Electric, e tenho que fazer uma sessão BGP com ele. Né? À medida que eu faço essa sessão BGP, eu anuncio meus blocos IP que eu tenho da minha rede e também recebo os anúncios que eu tenho de IPv6. Bom, então vamos fazer isso. Aqui nas minhas interfaces, eu já criei previamente aqui uma interface para um túnel 624, né, que é o túnel para fazer essa conectividade, e aqui no BGP eu vou habilitar a sessão BGP com HE. Pronto, estabeleceu. Vamos ver minhas rotas lá agora?
minhas rotas IPv6. Então aqui, ó, recebi algumas rotas aqui, IPv6, tá certo? Recebi lá dessa seção BGP que eu estabeleci com o Sinro. Deixa eu tentar pingar aqui um endereço IPv6 que estaria na internet, né? Pronto, está pingando. Temos conectividade IPv6 também no nosso roteador. Podemos atender lá o edital da prefeitura da cidade que está pedindo IPv6. Né? Muito bem. Vamos então agora nos conectar a um ponto de troca de tráfego. Vamos melhorar um pouquinho a nossa conectividade, nos conectando a um ponto de troca de tráfego, né? O que é um ponto de troca de tráfego, pessoal? É uma solução de rede, né, que tem por finalidade facilitar conexões entre sistemas autônomos, promovendo troca de tráfego IP. Né? O PTT proporciona melhor qualidade, elimina intermediários, reduz custos. Né? Tem uma série de vantagens você se conectar num PTT, né? Eu creio que a grande vantagem é a questão da latência, né? Porque muitos players grandes estão no PTT e você tem uma latência muito baixa para chegar. Enquanto, às vezes, grandes operadoras têm uma latência alta, mesmo com link, que elas podem oferecer links de altas velocidades, mas muitas vezes a conectividade delas não é tão boa quanto você pode oferecer para o seu cliente por estar num PTT e ter uma conexão direta no PTT, né? Então, nós, basicamente aqui, o que é o PTT, né? É uma grande suíte, um PTT, na verdade, não é nada mais que isso, né? Eu tenho aqui um segmento de Layer 2 que todo mundo vai lá e se conecta, e ali dentro existe uma forma de você se conectar no PTT, que é chamado ATM, que é a troca de tráfego, acordo de troca de tráfego multilateral, no qual quem está dentro do PTT não paga nada para ninguém ali na questão do tráfego, não paga banda para ninguém. Né? Na verdade, você paga para chegar no PTT. Depois que você chegou no PTT, o que você conseguir trocar de tráfego lá não vai na sua conta de internet, na sua conta de link. E para quem não sabe, o PTT Metro de São Paulo dá em torno de 30% a 40% de economia de link para um provedor típico aí. Bom, vamos fazer então a nossa sessão com o PTT, tá certo? Agora eu vou ter que desfazer os filtros de descarte, né? Retirar aquela rota default, porque agora eu vou querer já operar num esquema de full routing, né? E vou observar as rotas recebidas. Pronto, conectei com o PTT. Só que eu esqueci de tirar os filtros, né? Vou tirar agora. Vou tirar o filtro de descard, desabilitar ele. IP route. Olha só, pessoal, parece que está tudo bem aqui, né? Mas veja bem uma coisa aqui, ó. Routing BGP. Eu vou dar um comando aqui, refresh. Pronto. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal põe culpa no MikroTik, né? Fala assim, os filtros não funcionam, tem que derrubar o peer, tem que fazer... Não é bem assim. Quando você está operando com filtro, você tem que ter um certo cuidado. Eu tinha um filtro de descarte, né? Eu retirei esse filtro, eu não avisei para o outro lado que aqui tinha filtro. Né? O BGP ele só manda update daquilo que muda. E para o outro lado lá, o outro lado não está sabendo que eu fiz besteira do lado de cá. Né? Então ele não me manda as rotas. Então eu não preciso ficar derrubando o peer, nada. Eu venho aqui no refresh, é uma forma que eu mando para o outro lado dele me enviar as rotas
de novo, tá? É um boot a quente da seção BGP. Eu não preciso derrubar a seção BGP todinha. Bom, então, recebi aqui as rotas do PTT. Tem que tirar a rota default também, né? IP route, eu não preciso mais dela. Beleza. Então, estou recebendo essas redes aqui, ó, 11, 12, aqui são redes que teoricamente estariam sendo anunciadas para o PTT, seriam participantes do PTT. Então, para esses caras aqui, ó, eu tenho uma conexão direta através do PTT. Eu tenho uma rota direta e tenho uma rota de backup através do meu provedor de trânsito, né? Porque normalmente esse cara aqui, ó, ele também está conectado na internet, né? Aqui não está mostrando, ele também está mostrando, né? Eu tenho para chegar nele eu tenho por aqui, mas talvez eu também tenha por aqui, tá certo? Eu tenho outros caminhos, por isso que na minha tabela de rotas aqui, ó, mostra para os IPs que estariam dentro do PTT, eu tenho 2 caminhos. Na verdade, não tenho 2 caminhos, é um caminho só ativo, tá? A rotinha azul, ela não é usada, a menos que a outra caia. A rotinha azul é o que está na RIB, né? Bom, beleza. Então, temos aqui a conexão do PTT e vamos falar de uma coisa muito importante aqui. Nesse momento, o que pode acontecer? Quando eu tenho 2 conexões, quando eu sou multi-home, já vem a minha primeira preocupação com segurança. Eu tenho aqui a possibilidade de virar trânsito de outro AS sem querer ser isso. Por quê? Os anúncios que esse cara aqui anuncia no PTT, se eles entram aqui no meu BGP, eu anuncio para cá. Alguém aqui na internet pode achar que o caminho mais curto para chegar aqui não é por aqui, e sim por aqui. E aí eu vou ter um consumo aqui dos meus links, eu vou pagar a conta desse cara aqui, na verdade, né? Eu vou pagar a conta dele. Se ele cortar o link de internet dele aqui, ele continua trafegando por mim, né? Então essa é uma preocupação que eu tenho que ter à medida que eu tenho mais de uma conexão, tá certo? Ok. Vamos lá então, vamos ver como que eu resolveria esse caso. Existem várias formas de fazer isso. Eu prefiro fazer dessa forma. A gente anuncia para os nossos peers somente as nossas grades. Se eu fizer um filtro que fala, olha, anuncie para esse peer, esse peer, esse peer, somente os meus IPs e descarta todo o resto, eu evito que eu engula um anúncio por aqui e repasse ele para outro lugar. Tá certo? Então, é esse o filtro que está implementado aqui e que a gente vai implementar para evitar de virar trânsito do PTT. Então aqui, ó, esse filtro eu estou repetindo ele para a minha operadora de trânsito e para o PTT. Vou habilitar ele aqui. Habilitar ele aqui. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho mais de filtros de segurança, né? Boas práticas, né? Primeiro, descartar o recebimento do próprio prefixo. Eu não posso deixar que alguém anuncie o meu prefixo, porque o BGP ele cuida que eu não recebo um anúncio que tem o meu número AS, mas eu não posso deixar que alguém anuncie o meu próprio prefixo. O BGP não cuida disso. O BGP não sabe qual prefixo você está rodando, a menos, né, que você informe, que você coloque isso nos filtros, né? E por que isso é importante? Porque se alguém anuncia para mim as minhas grades, e eu aceito essas grades, e isso foi numa sessão eBGP, por exemplo, uma sessão, eu vou entrar, essa rota vai ser instalada. E se eu rodar, por exemplo, um SPF dentro da minha rede, distribuindo aquelas redes, a rota que eu aprendi de fora vai ganhar a eleição das minhas próprias rotas. Eu vou começar a achar que a minha rede está lá fora e não aqui dentro, né?
Então, esse é um filtro praticamente obrigatório, nunca receber o seu próprio prefixo. E aí existem outros filtros de boas práticas, como, por exemplo, descartar o recebimento de redes privadas, redes reservadas, descartar a rota default. Se eu estiver recebendo um full routing, não tem por que eu receber rota default, né? As redes privadas e reservadas estão listadas aqui nessa RFC 5735, tá certo? E os filtros aqui de entrada estão levando em conta, então, essas aí, exceto algumas privadas que a gente acabou usando aqui, né? Eu suprimi lá, senão ia dar problema. Como a gente usou algumas redes privadas para simular esse ambiente, então tem algumas que não está aqui. Mas é só pegar aquela lista lá e seguir a lista. Os filtros, então eu vou habilitar aqui. Olha só, descartando o próprio prefixo, descartando a rota default. E aqui, pessoal, por uma questão de organização, a gente criou um canal aqui, ó. Canal RFC 5735. E aí simplesmente a gente dá um jump para esse canal aqui. Por quê? Isso aqui vai repetir. Vai repetir em todos os peers, eu vou ter as mesmas regras, né? Então, para eu não ficar escrevendo tudo, eu faço um jump, uma ação jump para esses canais. Bom, beleza. Estamos chegando no fim, pessoal. Eu sei que essa aula aqui é meio, essa apresentação é meio chata, principalmente para quem não opera BGP, mas já estamos chegando no finzinho. Bom, então aplicamos os filtros de boas práticas. E agora vamos inserir um segundo cara aí, um segundo operador de trânsito, né? Que seria o operador de trânsito 2. Tá certo? Esse operador de trânsito 2 também, no nosso caso, ele também está conectado no PTT. Então eu vou ter formas de falar com ele diretamente aqui, através do PTT, e até através da internet, que ele também tem conexão aqui, que não está mostrando. Então vai ter várias formas de eu falar com esse operador de trânsito, né? Tanto que a hora que eu habilitar isso aí, vai me aparecer um monte de opções de rotas aqui. Tá certo? Bom, já vou falar dos filtros aqui, a gente já começa a fazer. Os filtros de entradas vão ser os mesmos, né? Aqueles de boas práticas, etc. Filtro para evitar o tráfego indesejado também. Eu tenho que aplicar para ele aquele alt para o TR2, não só anunciando as minhas redes. Tá certo? E em seguida, né? Então eu vou... primeiro eu vou habilitar aqui o peer, né? Alt em BGP. Vamos habilitar aqui o peer com o TR2, o trânsito 2. Pronto, estabeleceu. Estabeleceu e agora a minha tabela de rotas já cresceu aqui. Né? Agora eu já tenho vários caminhos para falar com esse cidadão aí. Ok? Muito bem, então essa é a parte, vamos dizer, a parte relacionada mais à segurança, boas práticas, etc., as coisas que eu tenho que ter no meu BGP como filtro de BGP. Mas e aí? E a questão de manipular o tráfego, né? Que é o que todo mundo quer, né? Tentar balancear os links, etc. Como que é feito isso, né? Também através dos filtros, né? Lembrando então, as rotas que chegam influem na forma como a gente envia o tráfego. As rotas que saem influem em como a gente recebe o tráfego, né? A gente tem que sempre raciocinar meio ao contrário, assim. E para a gente checar resultado, esse que eu vejo, assim, às vezes é uma grande dificuldade, às vezes, das pessoas, assim, quando estão começando a trabalhar com BGP, mas funcionou? Às vezes está olhando no lugar errado. Por quê? As ferramentas que a gente costuma usar para diagnóstico de rede, como ping, traceroute, torch, bandwidth test e tal, elas são ferramentas meio mentirosas para você saber se o negócio... Né? O traceroute, ele traça uma rota de saída. Mas mesmo assim, a resposta do traceroute vem pela rota de volta, que pode ser outra. Então, o fato do traceroute estar quebrado não significa que não tem saída. Pode ser que não tenha volta. Ou seja, você fica meio limitado se você quiser só usar esses resultados. Então, quais são, efetivamente, as ferramentas que você tem para manipular tráfego e saber se o que você fez funcionou? Política de upload, você olha onde? Na tabela de rotas.
na sua tabela de rotas. Que eu costumo brincar, né, nos treinamentos nossos, falo assim, ó, você tem que olhar para o teu roteador, rezar e acreditar que aquela tabela de rota é por onde o teu tráfego vai sair. Se você não acreditar nisso, pode parar tudo, né? Você tem que acreditar, não precisa fazer mais nada. Se a tua rota está apontando para um determinado destino, o teu tráfego para aquela rede está apontando, está saindo por aquele destino. E o download? O download não adianta eu ficar caçando no meu roteador. Porque no meu roteador eu vejo só as minhas rotas, ou seja, como eu envio o tráfego. O meu download eu tenho que ir no Looking Glass, nos Looking Glasses, que são pontos da internet em que eu consigo ver as tabelas de rotas de outras operadoras. Né? São operadoras que deixam lá você ver como seu anúncio chegou lá. E aí sim você vai ter ideia do seu download, você vai ter ideia de como que o tráfego vai chegar para você. Bom, upload. Como é que eu manipulo o upload? Basicamente com esses dois parâmetros, weight e local preference. Ambos, se a gente estiver falando de roteador só, tanto faz eu usar um como o outro, que o efeito vai ser o mesmo. Né? A diferença do weight é que o weight vale para um roteador só vale para esse roteador, e o maior weight ganha. Né? Ou seja, a eleição aqui da melhor rota vai ser aqui sempre para o weight maior, no caso aqui 10. O weight padrão é 0, se eu setei um weight aqui de 10, então o meu upload vai sair por aqui. Local preference. O local preference também, o maior ganha. O local preference padrão é 100. Né? Então, se aqui eu setei 150, o meu upload vai sair sempre por aqui. A rota que eu recebi por aqui vai ser a rota escolhida. E daí eu tenho que comparar, então, esse local preference com esse, vai sair por aqui, ok? A diferença do weight para o local preference é que o local preference, ele é negociado, ele é informado dentro do AS. Ou seja, o AS, o roteador que está com o local preference, vai ter preferência independente de quantos roteadores tenham aqui. Né? Ele vai ser sempre o roteador escolhido. Bom, vamos aplicar esse filtro, então, e já ver imediatamente o funcionamento dele, né? Primeiro eu vou dar uma olhada na minha tabela de rotas aqui, ó, só para ver como que ela está. Por exemplo, vamos pegar uma rota aqui para a internet, a rota 99 aqui. A minha rota 99, que seria uma rede qualquer lá na internet, ela está saindo pela minha operadora de trânsito 1. Né? Só que agora eu tenho uma operadora de trânsito 2. Né? Eu também tenho conexão dela com o PTT, através dela pelo PTT, que provavelmente o outro trânsito 2 não fez o filtro, né? Não fez o filtro adequado. Bom, muito bem. Então eu vou mexer aqui, eu vou fazer, então, com que a minha preferência de saída seja pelo trânsito 2 e não pelo trânsito 1. Tá vendo? A escolhida aqui está trânsito 1, é que está pretinha. Eu vou aqui no meu filtro de roteamento. Bom, aqui tinha uns filtros que eu não fiz quando eu adotei aqui o TR2, que seriam aqueles filtros padrão, né? Descartar o próprio prefixo, etc. Deixa eu habilitar eles aqui. Descartar a rota default. RFC, esses filtros eu teria que fazer. É aqui que vai estar a minha local preference. Eu vou aumentar ela para 110 para os anúncios que eu estiver recebendo do trânsito 1. Do trânsito 2, desculpe. E aí eu vou ver aqui minha rota. E aqui mudou para o trânsito 2. Ou seja, agora eu estou saindo pela outra operadora, que não era a primeira que foi escolhida. Bom, pessoal, basicamente aqui, manipulação de upload é muito fácil eu fazer. O grande problema maior
né, é quando eu fazer controle de downloads. Para fazer controle de downloads, eu vou ter 3 recursos principais. Controle de anúncios com redes mais específicas. Se eu anuncio redes mais específicas por um link, então eu vou receber o tráfego por aquele link definitivamente. Se eu anunciei uma /20 por esse link e as 2 /21 correspondentes, o tráfego vai vir por todo aquele link. Então, é um recurso agressivo. Só que ele não leva em conta saltos de roteamento. Porque, na verdade, isso não é uma decisão do BGP mais. O BGP só anuncia a rede mais específica. Quando essa rota chega lá, um roteador entre uma grade maior e uma mais específica, ele vai sempre preferir a mais específica. Então, é uma coisa agressiva, que nem sempre é aconselhável fazer, ou pelo menos não como estratégia única. Existe a manipulação do atributo, a SPF, e o atributo MED. O atributo MED, vou começar por ele, que ele não é tão utilizado, porque ele só funciona no RouterOS numa situação muito especial. Quando eu tenho 2 links, pelo menos 2 links para o mesmo AS. Ele não funciona, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2 links, eu tenho MED 10, 20 e 30. O MED menor sempre ganha, só que esse aqui vai ser ignorado, porque o MED ele só funciona, nesse caso, ele só se propaga de AS com AS. Então vem a outra ferramenta, que é a questão do AS-Path, né? Como é que funciona a técnica de prependar AS? Olha só, esse AS10 anunciou aqui e ele pôs o número dele no AS-Path. O AS20 anunciou aqui e pôs o número dele. Então, essa rede aqui chegou aqui nesse AS como AS10 e 20. Só que ele tem um link de backup de 100 MB, ele também anunciou para cá. E aí esse cara aqui chegou aqui com AS-Path de 10. Ou seja, esse AS aqui, quando ele for mandar tráfego para esse, ele vai olhar, por aqui é um salto, por aqui é 2 saltos. Qual que é melhor? Por aqui. E ele vai mandar por aqui. Ok? E não é o que eu quero que venha pelo link de 1 GB. Perfeito? O que eu vou fazer então nesse caso? Eu vou enganar o cara aqui, né? Enganar o roteador, eu vou prependar 2 vezes o meu número AS, 2 vezes a mais, né? Do padrão, o meu número AS. Então é um tipo de filtro que eu pego e falo o seguinte, é como se eu falasse o seguinte, olha, por aqui tem mais saltos. Agora, esse cara aqui recebeu os mesmos anúncios, e aqui ele tem 10, 10, 10, 3 saltos, aqui ele tem 10, 20, 2 saltos. Então ele vai preferir agora vir por aqui. Então essa é a técnica do AS-Path Prepend, que você implementa também como filtros. Perfeito? E aí, então, nós vamos ter que ver aqui uma forma de enxergar isso, né? Vai ser o filtro que eu vou... Agora, como eu falei, não adianta eu implementar o filtro aqui e tentar ver o resultado aqui. Porque isso, ele simplesmente vai enfiar um AS-Path dentro do anúncio e o lado de lá que vai decidir que aquele caminho é melhor ou pior. Então eu tenho que olhar onde? Lá fora, do mundo. Eu tenho que olhar nos Looking Glasses. Vamos supor que o meu provedor de trânsito 1 me disponibilizasse o Looking Glass, me disponibilizasse o acesso à tabela de roteamento dele. Eu vou entrar lá nele, né? E olha só. Olha como ele me enxerga. Olha como a S da TR1, a operadora 1, como que ela me enxerga. Ela me enxerga por um link direto aqui, através dela, mas ela me enxerga também através da operadora de trânsito 2. Ela me enxerga das 2 formas, só que ela está escolhendo essa rota como melhor. Por quê? É a que eu tenho direto, né? A outra passa por mais um salto. Exatamente aquele desenho que a gente fez lá. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prependar, né? Se eu não quero tráfego com ela, eu tenho que prependar esse tráfego. Eu tenho que prependar esse tráfego que eu anuncio para ela.
né? Se eu quero piorar o caminho com ela, então eu venho aqui no filtro de roteamento. Opa, não é aqui não. Esse aqui é a outra operadora. Eu tenho aqui, agora eu venho aqui no meu Routing Filter. Olha só, o anúncio que eu faço para a minha operadora, que eu libero nos filtros aqui, ele está aqui, ó, Alt TR1. É onde eu estou anunciando, eu estou deixando passar o meu anúncio, beleza? Nesse anúncio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação no BGP aqui, que é set BGP prepend, vou pôr 3 aqui. 2 já resolveria, não, 2 ia empatar, 3 precisa ser pelo menos. Vamos ver agora como é que ficou lá. Pronto, já virou, tá vendo? Agora, a rota que está pretinha é a rota que está pelo trânsito 2. Né? Então, a minha técnica do S-Prepend fez exatamente isso. Mudar esse comportamento aí padrão que é a escolha pelo ASPE. Bom, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha para multi-homed, né? E só vamos falar aqui rapidamente quais seriam os filtros, né? Que aí já é um segundo passo, quando você virou provedor de trânsito, né? Assim, não, eu quero prover trânsito também. Aí então existem algumas precauções que você tem que tomar. Então vamos supor que o cara que você vendeu trânsito, ele tem o anúncio 200.0020, o AS dele é número 200, você vai deixar ele fazer qualquer número de prependes, ele não faz trânsito para ninguém, é só o AS dele e os IPs dele, e a gente vai também oferecer o IPv6 nativo para ele. Bom, quais seriam as precauções? Primeira coisa, eu tenho que ter precaução. Se eu vendi trânsito para esse cara não fazer besteira. Então eu tenho que falar o seguinte: ele só pode anunciar para mim aquilo que foi combinado, tá certo? Que são os IPs dele. Não adianta ele me anunciar, porque se ele me anuncia, por exemplo, o IP do Google, por exemplo, se o cara faz uma besteira, ele anuncia o IP do Google. O que acontece? Eu anuncio isso aí para frente. Se eu dou uma bobeada nos meus filtros aqui, eu também tenho aquele filtro que só anuncia os meus prefixos, né? E os prefixos dele. Mas, se ele anuncia os IP do Google, os meus clientes vão achar que o Google está lá. Né? E se eu deixar para frente, o mundo inteiro vai achar que o Google está lá. Né? Então eu preciso colocar um filtro. Aceitar na entrada a grade dele e descartar o resto. Tá certo? Filtro de saída. O que a gente tem que fazer como filtro de saída para esse cara? Nada. Por quê? Nós estamos vendendo um full routing para ele. Para a gente, quanto mais rota ele receber da gente, você está vendendo link para o cara, quanto mais rota ele receber, melhor dos mundos. Né? Mesmo que ele tenha outro provedor de trânsito, se você ganhar as eleições aí, ele começar a sair, vai consumir mais o teu link. Então, filtro de saída para ele, nós não temos que fazer filtro nenhum. Bom, os filtros estão aí. Além disso, é interessante também eu limitar o número de prefixos que esse cara pode me anunciar. Então eu venho aqui e falo o seguinte, que esse cara só pode me anunciar 16 prefixos, por exemplo. Tá? Se ele quiser anunciar mais, ele pode me consultar. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala, o cara tem um /20, mas ele pode anunciar o /20, ele pode anunciar o /21, 22, 23, 24, então cada um conta um prefixo. Então é interessante você colocar um limite para o cara não extrapolar muito isso aí. Bom, e como para completar isso, eu preciso modificar os meus filtros de saída. Né? Lembra que o meu filtro de saída para todos os operadores só deixava anunciar minha grade? Eu tenho que vir aqui, enfiar aqui antes do discard a grade dele. Então eu tenho que aceitar as minhas e a dele. Eu não posso anunciar. Pessoal, eu já vi muita gente aí vendendo trânsito fazer besteira, anunciar a rede do cara lá no Networks do BGP, anunciar a rede do cara que ele vendeu trânsito. Isso está errado, não pode. Você tem que deixar passar no filtro. Quem anuncia a rede é só o dono da rede. Por que você não pode anunciar?
Porque se uma hora cai o teu link com ele, você continua anunciando a rede dele e vem o tráfego aqui. Às vezes o cara tem trânsito com outra operadora, então ele vai perder a conectividade daquele, né? Então, o que você tem que fazer? Liberar nos seus filtros, só isso. Vem aqui, libera nos seus filtros a grade dele. E aqui, para completar também, você pode usar aqui uma expressão regular, falando o seguinte, ó, esse cara vai anunciar o número AS dele, ele não pode anunciar o número AS de outro, só o número AS dele, e quantas vezes ele quiser, quantas repetições do mesmo número AS. Isso você faz através do quê? De uma expressão regular que você põe aqui no filtro. Certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Eu sei que essa palestra é cansativa, principalmente para quem não trabalha com o BGP, mas o propósito é a gente fazer aí um overview dos filtros, né, que assim, desmistificar um pouco. Você vê que é uma questão de lógica aí, não existe uma complicação lógica muito grande. E os slides, como eu falei, tem parte que não foram ainda traduzidos, e tem parte também que tem algum erro de digitação, tem um erro de tirar as telas e tal. Se alguém tiver interessado no export desses filtros, que tem, escreve um e-mail, eu mando o export e vocês vão ter os filtros como eles estão implementados aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí.